relação com a mãe é a mais desafiadora que existe e a que tem os maiores impactos na nossa vida. Eu me chamo Maria Martins, sou psicoterapeuta e consteladora e vou continuar falando aqui com vocês sobre o tema mãe, a importância da gente se reconciliar com essa mãe que mora dentro de nós. E hoje eu quero retomar com vocês a questão do reconhecer a dor. O quanto que é importante nós olharmos para a dor que nós temos em relação à nossa mãe. Não adianta fingir que essa dor não existe. O fato de fingir que ela não existe não vai resolver e nem vai fazer com que essa dor desapareça. Ah, Maria, mas a gente precisa ressignificar a nossa história com a nossa mãe. Claro! Essa é a jornada, mas o ressignificar, ela fica lá no final do caminho. Existem passos que a gente precisa dar antes em relação a esse ponto de reconciliação para poder ressignificar. E o primeiro passo, né, é o reconhecimento da dor. Eu preciso mapear qual é a dor que eu sinto em relação à minha mãe. Eu tenho exigências em relação a ela, eu tenho mágoa. Eu sinto culpa em relação à minha mãe. Não, Maria, sabe, eu tenho pena da minha mãe. Sabe, ela tem uma vida tão difícil, ela teve uma vida tão difícil, meu Deus, coitada da minha mãe. Eu me lembro que um dia eu estava num curso e em um determinado momento, numa fala minha, eu percebi que eu tinha pena da minha mãe. Fez assim um download, sabe? E no momento que eu percebi isso, eu falei, meu Deus, onde é que eu me posicionei? Porque a minha mãe é uma mulher incrível. Ela teve 9 filhos, mas ela cuidou de todos eles. Ela ainda costurava, bordava, pintava, ensinava catequese para todo mundo. Ensinava corte e costura. Ela fazia 1001 coisa e ainda tinha tempo de ler. E quando eu olhei para aquela situação, poxa, a grandeza da minha mãe e eu, na minha pequenez diante dela, tendo pena dela. Naquele momento eu confesso para vocês que eu fiquei um tanto envergonhada até. Mas a gente faz isso, sabe? A gente faz isso com muito amor e boa vontade para com a nossa mãe, sem compreender a grandeza que essa mãe traz consigo. E você pode dizer, Maria, mas a minha mãe não é assim. Ela é terrível. E eu posso dizer para ti que realmente existem mulheres que são terríveis e no meu ponto de vista elas não deveriam ser mães mesmo. Só que, no entanto, a vida não discrimina. E essas mulheres que são terríveis, né, que são chamadas aí de narcisistas, elas acabam tendo filhos. E esses filhos vivem situações difíceis com essas mulheres. Mas essas mulheres são as suas mães. E o que fazer diante disso? Ficar quebrada com a mãe, a gente já sabe que tem uma série de consequências na nossa vida. Por exemplo, aquilo que nos feriu lá na infância em relação à mãe, se a gente não olhar, não reconhecer, não tratar, a gente vai repetir lá na frente, nas nossas relações. Mulheres que estão quebradas com a mãe, elas têm muita dificuldade no relacionamento amoroso. E elas vão ter muita dificuldade na relação com as próprias filhas lá na frente, quando elas se tornarem mães também. Então percebam, não tem como fugir. Eu tenho dito que a reconciliação com a mãe, ela é inevitável. Mas Maria, é difícil demais olhar para isso. Eu sei. Como é que a gente faz para se reconciliar com a nossa mãe? Essa é a jornada que eu estou trazendo aqui para vocês. O primeiro passo é reconhece, mapeia a sua dor. Maria, mas eu não tenho muita clareza para olhar e saber exatamente qual é. Então, essa é a sua jornada de evolução. Se você não consegue sozinha, você precisa pedir ajuda. Psicoterapia, a constelação familiar, ela é maravilhosa para você começar.
Maria, preciso olhar para a minha relação com a minha mãe. E aí a gente configura uma constelação, os representantes vão mostrar o movimento que está acontecendo. Deixa eu só tirar o som desse telefone. Os representantes vão, demonstrar isso, e a partir desse mapa de solução, você vai se mover nessa direção. Vai ser fácil? Não. Vai ser muito desafiador. É simples. Mas uma coisa que eu percebo é que não é a nossa versão atual que vai se reconciliar com a mãe. A gente precisa ir diminuindo de tamanho em relação à nossa mãe. A gente precisa ir se tornando criança diante dela, novamente, no nosso sentimento. E ser criança diante da nossa mãe é ir removendo as críticas, as exigências, os julgamentos, pena. Imagina se uma criança de 4, 3 anos, se ela tem pena da mãe dela, se ela tem algum julgamento. Não. Aquela mãe é o mundo dessa criança. Então eu costumo dizer para as minhas clientes que a gente precisa ir se tornando criança de novo, à medida que a gente vai em direção à nossa mãe. E é um movimento interno. Eu lembro que uma vez eu estava indo para Goiânia, meu marido estava dirigindo, eu estava ali no banco do carona, e eu entrei no estado meditativo. E eu estava bem nesse período de me reconciliar com essa mãe que mora dentro de mim. E eu fui me vendo assim, diminuir diante dela, fui me vendo e me vendo. E eu me vi nesse dia no colo dela, bebê, e mamando no seio dela. Então, naquele dia eu fiz um movimento muito importante em relação à minha mãe, rumo a essa reconciliação. Porque, todas as constelações que eu fiz até hoje na minha vida, todas terminaram na minha mãe. E eu me lembrei aqui de uma história que o Bert Hellinger conta em um dos livros dele, que é assim, ele estava dando um seminário e daí todas as... eu tô sem microfone, gente. Como será que vai ficar o som desse vídeo? Enfim, ele estava dando um seminário e no meio ali dos comentários dos participantes, uma mulher virou para ele e falou assim: "Ô Bert Hellinger, eu tenho observado que aqui neste seminário tudo termina na mãe." Então o Bert Hellinger tomou um tempo, olhou para ela e respondeu o seguinte: "Na verdade, não termina na mãe, começa na mãe." Então é isso, meu povo. A reconciliação com a mãe, ela é inevitável. E o primeiro passo por onde a gente precisa começar é com o reconhecimento, o mapeamento daquilo que a gente sente por ela. "Ah, Maria, mas eu não posso admitir que eu sinto raiva da minha mãe." Pode sim. Você só não precisa ir lá e xingar ela e dizer nada. Mas dentro de você, você precisa dar lugar para esses sentimentos. E eu me lembro agora de uma mulher que eu constelei recentemente, não tem muito tempo. Ela é uma psicóloga e eu tenho certeza que ela é uma psicóloga muito competente e se tornou muito mais depois desse movimento que aconteceu na constelação. Ela tinha uma postura assim, de muito boazinha, sabe? E ela é uma mulher bem grande assim, com uma potência, mas ficava claro para mim que aquela potência estava ali represada. Então, ela foi constelar comigo e ficou claro na constelação dela que a mãe dela não estava disponível emocionalmente para ela quando ela era criança. E essa mãe também tinha uma demanda em relação ao pai, onde essa mulher se comportava como criança diante do pai e ela inclusive disputava a atenção da filha pequena com esse homem, com esse pai. E essa menina ficou sozinha ali na infância. Emocionalmente, ela não tinha nem o olhar da mãe nem do pai. E claro que ela guardou essa informação lá no subconsciente dela. Ela sobreviveu, se adaptou a viver dessa forma, então ela se torna uma pessoa adulta ali com aquela casca de boazinha, mas no fundo ela era um furacão de raiva. E nessa constelação
eu ofereci a oportunidade dela trazer à tona essa raiva. E aí, gente, na hora que ela sentiu essa raiva, o corpo dela tremia todo e ela avançou para a representante da mãe dela. Eu falei, calma, não deixa a tua raiva te subtrair. Se acalma, sente a raiva e deixa as suas células sentirem essa raiva. Eu tô aqui contigo, você não vai ser sequestrada por ela. E aí ela foi sentindo, daqui a pouco ela foi acalmando e, né, teve o desdobramento da constelação. O que resultou na vida dela essa constelação? Ela estava com um divórcio parado que não saiu na semana que ela constelou. Ela estava com a venda de um apartamento que não resolvia, também vendeu o apartamento. Então, no momento que ela descongelou o corpo dela e ela pôde sentir aquela raiva e dar vazão para aquela raiva, aquilo que estava congelado também entrou em movimento e aconteceu uma evolução, uma resolução. Então, prestem atenção. A gente precisa sim sentir aquilo que a gente sente, mas a gente não tem permissão, né, para sentir raiva. Como que eu posso admitir que eu sinto raiva da minha mãe? Cara, eu senti muita raiva da minha mãe às vezes, mas aquilo passava, claro. Ah, não posso sentir pena da minha mãe. Pode sim. Você pode admitir tudo o que você sente. Agora você vai ficar paralisada aí nesse sentimento? Não. Você vai mapear, você vai reconhecer que sente, mas você precisa sair desse movimento. E você vai trocar tudo isso que você sente pela sua mãe de negativo, que são barreiras, né, que criam barreiras entre vocês, e vai substituir por duas coisas: agradecimento, gratidão por aquilo que foi possível, e admiração por aquilo que também foi possível. Quando você substitui tudo isso por esses dois sentimentos, por essas duas emoções, a sua vida muda da água para o vinho. Então todo esse meu movimento agora é para te ajudar a chegar nesse lugar de reconexão com essa mãe que mora dentro daquela mulher. E que hoje você muitas vezes pode me dizer assim, Maria, mas eu não consigo nem ficar perto dela. Mas como eu já te disse antes nesse vídeo, não é com essa versão de hoje que você vai se reconciliar com a mãe. É com a versão que está buscando fazer essa jornada. E no tempo certo você vai chegar. Porque só não chega quem não traz consciência para isso e quem não se direciona neste rumo. Porque eu conheço muitas mulheres que já estiveram quebradas com a sua mãe, que já estiveram muito distantes dela e que tinham uma vida muito ruim. E que elas fizeram esse caminho. Algumas estão mais perto, outras estão um pouquinho mais longe, mas todas em direção. E só de você já estar em direção, a sua vida já muda muito. Então, já me segue para mais conteúdo como esse. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E se você conhecer alguém que precisa se reconciliar com a mãe, manda esse vídeo para essa pessoa. E sigamos caminhando juntas.